artista transformista, drag queen, performer, estilista, produtora de eventos, apresentadora, animadora de eventos e cerimonialista. Mesmo atuando na área somente desde 2022, ela já trabalhou em diversos locais da cidade e fora do estado, como restaurantes, bares, boates, eventos particulares, convenções, eventos públicos, shows de artistas nacionais e hoje ela é nada mais nada menos do que idealizadora do Drag Dinner, evento nacionalmente conhecido pela visibilidade que dá à arte drag. Alpha Killer não é somente seu nome, mas sua marca registrada. E ela é da geração de talentos que veio pra ficar. Vencedora do título de Transformista do Ano e Miss Gay Jockey Club em 2017, participou de concursos de beleza, ficando em segundo lugar no Miss Gay Brasil. Tem formação como ator, participou de espetáculos como Atiraste uma Pedra, Retalho, Frenesi, As Canalhas, Toró e tantos outros. É cantora, apresentadora e tudo isso ainda é muito pouco para o que ela conquistar. O nome dela é Misaira Alonso. E aí, meninas, tudo bom? Vocês apresentação. gostaram da apresentação? Nem eu sabia que eu tinha feito tudo Tanta isso. qualidade que eu nem sabia que eu Nossa, tinha. a gente faz uma pesquisa, né, pra trazer, são selecionadíssimas 6 as meninas que meses vêm fazendo aqui. essa pesquisa. Grande Exatamente. curadoria. Uma curadoria, era Isso, essa tô palavra, passada. tava Mas eu amei. Gostei também. Aí viu? vocês, assim, não liga pra gente ter ligado ontem à noite pra vocês estar aqui agora, não? Tá Não, tudo bem, tá que bom? eu tive que me É maquiar às bobagem. 7 horas da manhã. Tá tudo ótimo, é que a bicha bonita, bicha rápida, né? Gente, elas mãe? estão brincando, viu? Porque isso daqui tá passando agora à noite, elas estão só tirando onda. É, coisa boa. Pronto, então aqui a gente convidou vocês pro Conversa Viada, o nosso podcast que ele fala sobre a noite, né? A gente tá resgatando aí histórias sobre a noite de Fortaleza, né? Boates, locais. E vocês fazem parte dessa história. Atualmente são ícones. E aí a gente vai bater esse papo com vocês pra saber de vocês como foi essa trajetória aí nas boates e na noite de Fortaleza, né? Cheio de histórias. E deixando que claro que elas são praticamente de uma nova geração. A Alfa, principalmente, eu acho que é uma das mais novas drags da Novinha, cidade. novinha. E a Misária já tem 10 anos, digamos que ela tá deixando de ser a novinha. Tô ali, eu tô amadurecendo, adolescente. Tá virando tias já. Tô virando... Eu tô na linha filha, a senhora tia. Eu costumo dizer que... É porque Neta. a Eu beleza... já sou neta. Não, a Deidiane já é vó. Eu sou neta da Deidiane. Mas é porque, por exemplo, se for me comparar a Deidiane é muito mais velha do que eu. Ela tem mais ou menos 72. Né? A senhora tem só 50, tá? Ai, Tá meu Deus do céu, pertinho. Você vai envelhecer, querida. Fique calma. Se Deus quiser. Então, pegando aí esse gancho de família, de velha, de vó, né? Qual foi a primeira referência de boate de vocês? Que vocês iam, no caso, pra se divertir? Quando vocês se descobriram? A primeira boate que eu fui não foi nem montada, fui pra Divine, na verdade fui pra conhecer a Divine, fui numa quarta-feira, que era o dia que não era boate mesmo. Era o era dia mais- das sapatão. Era o dia da sapatão, estava eu e as sapatões lá, nós tudo caminhoneira, e a gente lá, né, tomando aquele bom drink e assistindo a Rita Luna cantar uma música ali romântica, entendeu? Mas depois, logo em seguida, eu fui num sábado, que foi pro Batidão, pra poder ver tudo, como era que funcionava, vi um monte de drag, era babado. Foi a primeira vez que eu vi uma drag. Na verdade, a primeira... Não, na verdade foi sim. A primeira vez que eu vi uma drag foi nesse dia. Só que não foi na boate, porque eu conheci a Kiara nesse dia e eu tava numa casa onde ela se montou. Eu fui junto com ela pra Divine. Aí a minha experiência com drag, a primeira, você já foi logo assistindo ela se montar. Já Kiara, vendo o processo, né? vi o processo. Não ficou bem a Kiara, mas... Ela tô A brincando. primeira montagem sempre dizem que não é muito bem, né? Você mesmo já falou isso. Não, mas não era a Era a primeira da Kiara. Kiara. Ah, não Era a a primeira Kiara, Kiara. era não, tô É brincando. a primeira Kiara, vez dela vendo. assistindo já o processo. Já viu o Processo. E a Kiara já era Kiara, então. né? Aqui ela Sim. já era Kiara. Mulher, ela se monta. Vou dizer que é referência pra vocês imaginarem como foi. Ela tava com uma peruca blonde cacheada, que ela mesmo cacheou. Ela tava com um croppedzinho branco e uma calça jeans. Linda, gente, perfeita. Sinônimo de moda. Mulher mesmo, Mulher né? mesmo, Kiara, como sempre, mulher. Mas foi a minha primeira experiência. E você? você? Ai, a minha primeira experiência foi uma grande loucura.
Quando eu fui a primeira vez pra boate, eu não me lembro se eu vi drag, até porque eu já conheci a arte drag, porque como eu sou dessa nova geração, eu nasci depois de 2000. Então eu já fui a geração que cresceu com RuPaul's. Praticamente, acho que meu primeiro contato com drag foi com RuPaul's. Mas a primeira boate que eu fui na vida foi a Level. Eu fui com 17 anos, uma vibe escondidinha, aquela leve identidadezinha meio adulterada. Crime, hashtag não fiz isso, Brasil. Nothing, mas hoje, né, já tá tudo tranquila. Mas foi assim, uma loucura, porque eu nunca tinha visto tantas pessoas LGBT no mesmo espaço, e aquilo pra mim foi algo assim avassalador, que eu falei, bicho, eu quero isso aqui. I love this. Como foi quando tu entrou na Level? Assim, a primeira coisa que tu viu, nossa, como era o ambiente, o espaço? Que eu tenho uma lembrança lembra? bem nítida que o primeiro impacto é quando você tá ali na fila, já que é um ambiente todo, praticamente todo pintado de preto, já com jogos de luz, uma coisa que já vai, tipo, te despertando algo que você não sabe explicar. E eu tava conhecendo a vida, literalmente, começando ali. E quando eu entro, que eu vejo aquele jogo de luz, a batida muito forte da música, toda a galera em volta dançando, aquilo ali me gerou um misto de sentimentos que, de alguma certa forma, eu falei... Um dia eu vou fazer parte de algo assim. E olha hoje a gata que trabalha com festas, boates. Então, eu acho que quando você pisa pela primeira vez numa festa e que você se conecta com a festa, eu acho que cria um impacto ali dentro de você que de alguma coisa dá uma mudada, né? E foi o que aconteceu comigo entrando numa boate, porque foi muito divertido pra mim. Eu nunca tinha visto nada parecido. E nesse dia você viu o show? Não, que eu não me lembre, eu não vi show de drag nesse dia, na Level, eu não lembro se teve, de verdade. Porque, como eu tava vendo uma experiência tão louca, eu só me lembro de eu estar me divertindo com os meus amigos. Então, literalmente, aquele dia eu aproveitei muito, porque eu fui uma pessoa que cresceu dentro da igreja. Então, nunca tinha vivido coisas assim, né? Acho que quase todo mundo aqui já... Não, minha gente, já todo mundo teve seu momento da igreja. A gente saiu da igreja direto pra boate. A drag é batizada na igreja, começa ali. O segundo batismo é na boate. E a montação de vocês, como que começou? Eu sempre gostei de arte, minha família sempre foi envolvida com arte, meus pais cantam, minha família, todo mundo canta. E eu sempre gostei muito da arte como um todo, de atuação, de teatro. Era algo que eu admirava muito, gostava de assistir. Com a adolescência, eu comecei a dar uma pesquisada no bom YouTube. E aí eu vi lá as drags de fora e comecei a achar aquilo ali. Nossa, isso aqui também é um leque de possibilidades. Lembra algum nome? Algum nome? Vários, porque tem as minhas referências de fora e minhas referências aqui de fora, que eu digo assim, de fora do Ceará e de dentro Mas do quem Ceará. eram? As de fora era Dani Coach, Ícaro Kadoshi, Stripperella e Silvete Montilla. E eu gosto muito, muito, muito do artista, né? Não amo todas as performances, mas eu gosto do artista, que é Alexia Twister. Eu acho a Alexia assim, um fenômeno. E eu acho que para o artista que eu tento ser, é o que mais se assemelha ao que eu enxergo como artista, que é um artista que é drag, mas também tá no teatro, mas também faz Foi premiada, cinema. não foi premiada agora? recentemente. E aqui, do aqui, Ceará, os nomes? Sempre foi a Adma Shiva e Camille Lenker. As minhas referências sempre foram a Adma e a Camille. Eu já disse isso pra ela inúmeras vezes, porque elas são pessoas que têm um estilo de trabalho que eu gosto muito. São pessoas que têm um lugar especial na minha vida, porque existe uma coisa muito pessoal que aconteceu entre a gente e acabou se formando um laço com essas pessoas que eu já admirava. Então, pra mim, foi muito especial estar próximo tanto da Adma quanto da Camille, porque são pessoas que eu já assistia os vídeos. É engraçado que eu comento, mesmo sendo minha amiga, eu comento, mulher, eu amo aquele teu show que tem no YouTube, que é Tutora de Branco. Eu acho maravilhoso aquele show. A Adma fazendo Edith Piaf também, mas ela tem um número muito lindo que ela faz Maria Bethânia. Então, as artistas daqui que eu tenho como referência sempre foram a Adma e a Camille. Ai, no meu caso, é pra me falar sobre qual? O teu início da tua montação. Mas ela não falou como foi que ela começou a se montar. Eu sim, fiquei perdido, eu falo, eu? Aqui perguntar a referência. Deixa. Como É que foi? eu fico atrapalhando mesmo, viu? Porque fico curioso pra saber as coisas, os detalhes. Tá, pode perguntar. Não, como foi que eu comecei a me montar? Depois que eu comecei a ver esses vídeos, essas referências, eu tinha isso como objetivo. Eu imaginava assim que em algum momento ia dar certo. Conheci um amigo que era maquiador, e aí ele Quem já é o tinha nome se dele? montado. É o. Vala, não vou me lembrar o nome dele. Nossa, que amigo, hein? Não, mas é porque a gente não se fala mais há muito tempo. Inclusive, no dia que eu fui entrevistar a Anitta, ele tava lá na porta. E foi muito engraçado, porque ele foi a primeira pessoa que me Você maquiou. entrevistou a Anitta? Entrevistei. Que Ah, maravilhosa. patroa. Ela é babadeira, ela não é A gente vai qualquer já drag. chegar nesse Vamos assunto chegar nesse também, assunto. hein? Mas quando eu tava lá na porta foi muito engraçado, porque eu cresci muito, né? E a gente leva um tempo até perceber que você cresceu. Quando eu cheguei lá na porta, ele tava na porta pra poder entrar pra ver a Anitta. Aí ele me chamou e falar com ele e falou assim, velha, como você cresceu, né?
né? Você lembra naquele dia que eu te maquiei, olha onde é que a senhora chegou agora, vai entrevistar a Anitta. E você tem um choque assim de realidade, meu Deus. Enfim, esqueci o nome dela agora, ela sabe que eu amo ela trabalha no São João, esqueci o nome da gata. Mas ela me maquiou. E aí, quando ela me maquiou, eu gostei do que eu via, digo, ai, quero viver uma outra experiência, quero tentar me montar agora pra sair. Aí eu me montei, essa primeira vez que eu montei pra sair, gente. Eu fiquei feia, mas não foi normal. Eu me montei de peruca. Olha, monta o look na cabeça de vocês. Eu tava de peruca blonde. Sempre é um blonde. De peruca blonde. Gata, eu tava com um vestido azul dessa cor aqui, ó. Azul. As unhas roxa. O salto rosa choque. E uma bolsa de bolinha preta com branco. Catiroba. Mona, eu tava humorista. Bicha, e o bom era que, desde esse dia, eu não acredito em ninguém, né? Porque você anda na boate, eu feio do jeito que tava o pessoal. Nossa, como você é linda. Pra você ver como a bicha mente, viu? Mas, hoje eu tô consciente. Mas talvez na época aquele era um padrãozinho de beleza, né? Era não, amiga. Não tem época que aquilo ali era um padrão de beleza. Tava feia, babada. Foi a primeira vez, foi horrível. Os meus pés doeram pencas. Eu colhi as unhas. Menino, olha, eu tava toda incomodada. Mas, assim, quando eu vivenciei aquilo de me ver montada, de conhecer pessoas e ver a admiração das pessoas por você estar montada, eu entendi que aquilo ali era algo que eu queria pra minha vida. Sabe? Eu vi possibilidade de tentar ir pros leques, né? Porque aí uma coisa é você se montar, outra coisa é você se encontrar nas possibilidades que existem ali, né? E no meu caso, eu tento explanar todas as possibilidades, entendeu? Graças a Deus, todas deram certo. Lógico, a gente tem coisas que a gente é melhor. Acho que eu sou melhor comunicadora, por exemplo, do que como show. Não que seja ruim no show, mas como entre show e comunicação, acredito que eu me dê muito melhor com a comunicação, como mestre de cerimônia, como apresentadora. Acho que é o que tem mais de vendável. Mas as outras possibilidades, eu tentei explanar todas elas, porque pra mim que faço arte, principalmente no teatro, eu entendo que a arte ela tem que ser explanada em toda a sua essência. Então eu quero fazer arte de todas as possibilidades, sem limites, sem amarras, e eu cheguei na arte drag isso, sabe? Foi traumático, mas serviu pra eu entender que dava certo. Aí eu me montei depois, participei de concurso, enfim. Aí fui seguindo essa carreira. Meu primeiro concurso, inclusive, só uma adenda, vou falar. Meu primeiro concurso foi maravilhoso, de Miss Gay. Eu fiquei em terceiro lugar. Eram 3 candidatas. Foi o Miss que eu no Ceará. Fiquei com medo de você não ter passado, né? Imagina, são 3 candidatos, ela não pega nem o terceiro. Eu fiquei- Amiga, não ia preencher Mas o tava- requisito. Eram 3 candidatos, fiquei em quarto. Foi. Não me explicaram como, mas você foi lá, quarto lugar. Eu fui convidada a me retirar aquela. E você, ó, conta pra gente. Ai, a minha primeira vez foi... Eu me lembro bem porque eu comecei trancado dentro do quarto. Oficialmente eu sou drag desde 2022, mas eu tive contato com a arte drag quando eu tinha 16 anos. Então ali eu era uma bichinha que tinha acabado de sair da igreja, tava vivendo aquele surto de entender, aquela libertação, daquele surto de ai, é demônio, ai, é isso e aquilo. Então eu tava nessa transição de me entender enquanto uma pessoa LGBT. E aí eu conheci RuPaul's Drag Race e foi literalmente transformador na minha vida. A gente entende o impacto que a RuPaul causou no mundo, porque, querendo ou não, ela tirou muito a arte drag ali dos guetos, da coisa mais noturna, e trouxe pro show business, né, pro grande público, onde colocou as gatas na TV. Obviamente, já tinha muitos locais que colocavam, como Silvio Santos já fazia isso, mas trazer pro grande público, literalmente pro show business de uma forma muito grandiosa, foi a RuPaul. E aquilo com 16 anos, eu vendo aquelas drags quebrando, 5ª temporada, 6ª, pra mim foi um surto. E quando eu comecei a me montar, meu primeiro contato, na verdade, com maquiagem foi quando eu comprei uma paletinha daquelas coreana numa lojinha de conveniência lá perto de casa, que foi tipo assim, gente, foi R$5 no máximo, que só era sombra cintilante, sabe? Daquela época, aquela coisa. Só o chumbo, né? Delícias, aquelas coisas. O quê? O preto chega a dar uma coceirinha no olho, delícia. Meu amor, quando eu botei no olho, e uma mesma paleta era a sombra, era o blush, era o batom. E quando eu só me olhei no espelho, nada. Só com aquilo, falei.
I love this. Aí eu comecei comprando... O que quer dizer I love this? I love this, eu amo isso. Porque pra aquelas que não sabem speak English, né? Elas têm que explicar pra elas. Mas aí eu comecei, minha avó, ela tinha costume de comprar aquelas revistas da Avon. Aí de vez em quando eu vou pedir isso aqui pra mim, dava um truque de pedir. Porque eu também já trabalhava, né? Eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu sempre ia comprando as coisinhas, fui escondendo debaixo da minha cama. Tinha uma caixa de sapato que era o meu camarim. Eu digo que a minha primeiro camarim foi uma caixa de sapato. Porque foi ali onde guardou minhas primeiras maquiagens, minha primeira peruca e um sonho. Absolutamente. E tudo isso era escondido, porque ninguém da tua casa sabia. Justamente, 100% escondido. Tanto que um dia a minha avó, ela foi fazer uma coisa no meu quarto e ela achou essa caixa de sapato. E aí, quando ela veio até mim, mas graças a Deus, eu sempre, minha avó, por ser evangélica, eu sempre achei que ela ia ser a pessoa que mais me rejeitaria pela religião, que infelizmente tem muito disso, muito preconceito. E ela foi a pessoa que mais me abraçou. Quando ela achou, ela veio me perguntar. E aí eu falei, vai, porque eu tô trabalhando como maquiador, tô treinando que eu vou ser maquiador, entendeu? Nada, eu me pintando, eu maquei as minhas amigas na escola. Foi isso que eu disse, só que obviamente não era a bicha trancada, dublando 2 da manhã, uma música lá, Wilson, vai, trancada dentro do quarto. Mas foi esse primeiro contato, e quando eu me vi montada 100% a primeira vez, foi na casa de uma amiga minha, onde eu fui fazer uma sessão de foto, que ela era fotógrafa, ela falou, vem se montar aqui, tu faz foto, se desmonta e vai pra casa. E aí, quando eu me montei, foi a primeira vez, literalmente, onde eu me vi com uma peruca na cabeça, com um salto, uma roupinha ali, e toda montada. Tanto que na época, eu tinha aquela peruquinha que era não é de tela, é a de franja, né? Que como eu não queria usar franja, eu botei a franja pra dentro pra criar uma ilusãozinha da parte da frente. Quando eu me olhei no espelho, gente, eu vi assim uma imagem. E não tava, não tava tão uó. Pra época, uma das primeiras montagens, eu ainda consegui fazer algo legal. Né? Eu não tive esse trauma de sempre vir feia, não. Comecei marromeno. Não como a amizade Mas tu começou. mesmo que se maquiou, fez tudo? Sempre foi. Porque eu sempre tivesse de aprender. Eu sempre gostei. Eu nunca gostei de depender das pessoas pra absolutamente nada. Às vezes eu acho que até um defeito meu, porque eu sempre gosto de estar à frente, de cuidar de tudo, mesmo sabendo que nem tudo você vai sempre cuidar de tudo. Mas eu gosto, por exemplo, eu faço minhas roupas, eu faço meu cabelo, eu faço minha maquiagem, eu que idealizo tudo o que acontece na minha drag. Tanto que agora eu tô chegando na época com alguns trabalhos que tá exigindo muito de mim, que eu vou tentar começar a dar uma terceirizada nessa parte de pelo menos cuidar da minha roupa. Cravejar, eu gosto de cravejar, isso eu não abro mão, mas pelo menos da costura, porque minha avó que me ajudava, né, me ajuda na costura. Então eu ainda tô nessa transição de começar a botar outra pessoa pra fazer, porque eu literalmente faço tudo. Eu idealizo o evento, eu faço todo o meu corre. Mas quando eu realmente me vi ali pela primeira vez montada, eu senti algo que eu não sei nem explicar, mas eu sabia que aquilo era realmente o que eu queria pra mim. E aí tranquei aquilo durante uns bons tempos. Quando foi em 2022 que eu realmente dei uma jogada pra fora. E aí foi o que vocês estão acompanhando hoje que se tornou isso aqui, meu amor. E é isso, eu tenho a dizer pra você, Alfa, venceu, amor. Mas assim, e o primeiro show, né? É. Onde foi o primeiro show da Miséria, assim, como artista de verdade? Mulher, eu juro por Deus que eu sabia que tu ia me perguntar isso, eu tava aqui lembrando, porque é muito engraçado, porque eu me lembro e eu acho... Tá lendo mente agora? Eu tô lendo mente, que além de meu talento artístico, agora eu boto cartas. Pois tá aí. E aqui tá dizendo... Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é, cuida da tua vida. Não, meu primeiro show foi um concurso, um Miss Gay, acho que se eu não me engano era um Miss Gay Serrinha. E... Mas nesse concurso tinha show? Tô falando de tinha show. tinha Ah, show. então... Foi o que Ela tu foi desfilou. convidada. Foi o que tu saiu em eu quarto não lugar desfilei, eu não de desfilei, Ela foi três. eu fui convidada. convidada pra fazer show. Mas foi o que tu saiu em quarto de Não, olha, o três? Miss de quarto foi o conjunto do Ceará, foi o primeiro. Não, mas diga-se de passagem, a minha única montagem feia foi a primeira montagem, assim, porque já na segunda eu procurei uma bicha que realmente maquiava drags. Aí eu Porque já saí eu bonita. lembro do início, não sei se na época do Alisson como drag, tu se maquiava ou alguém te maquiava? Nunca me maquiei Sabe se na maquiar, vida. não. Porque Foi essa até um geração- dos motivos pelo qual eu parei, porque eu era muito dependente das outras pessoas, né? E aí eu era dependente da Johanna, que era a minha mãe, ela que sempre me maquiava. Eu não Porque assim, sabia essa passar geração batom. alfa, digamos assim, vamos chamar de geração alfa, I love it. ela já vem com tudo pronto, né? Tipo assim, Exatamente. eu me maqueio, eu faço a minha roupa. produção. Pela facilidade, né? Porque hoje as meninas também têm muita tem a disponibilidade de produtos que sirvam, né? Porque eu não peguei isso, né? Eu sei porque as minhas me encontram. Mas na época das meninas era escassa, eram produtos muito difíceis Tinha de que trazer de encontrar. fora, Tinha que trazer de fora. Era uma base que não funcionava, era minâncora na cara. Eram coisas difíceis. Tem uma coisa que eu lembro, não sei se você sabe, que elas
elas coisavam a sobrancelha. Tampa, Uma massinha, sobrancelha. né? Era uma massinha, Era uma né, que massinha usava. que tinha que... Ainda não Algumas era a cola. massinha Era era, massinha. até uma coisa que era de alto custo na época e só algumas que tinham. Passava cola, bastão na sobrancelha. Mas a cola bastão é usada É até até hoje. Até hoje. É até hoje. Mas, tipo assim, a cola bastão da época era aquela que não saía. E quando a gente tirava a sobrancelha junto. Entendeu? Não era, não É que nem vinha a legal. cola de leite. Quando eu vou tirar, meu amor, vai assim os cabelinhos novos. Mas quando eu apago a minha sobrancelha, às vezes, com base de unha, a minha sobrancelha sai junto também. Mulher, tem até essa. Quando Base eu de apago é com unha. base de unha, é o melhor jeito. Essa eu não sabia. É o melhor jeitinho, a Mas basezinha vai, de continua. unha. Passada. Tá, aí Fez eu esse primeiro show fiz esse no primeiro Miss. show, foi no Miss. Eu dublei a música In The Song, da Charisse. Como é essa música? Canta um pouco. Cante não, por favor. Não, Deixa só ela ouvintes cantar. agradecem. Duda, deixa só Eu ela não lembro cantar. não, como é não, mas o nome da música é essa. Enfim, e aí eles me chamaram, eu tava muito nervosa, foi assim, a primeira experiência, eu lembrei até que eu falei muito com a Asma, mulher, como é que faz? Ai, meu Deus do céu, eu mexo muito o braço, mexo pouco o braço. Aí, gente, o filme que eu vou mostrar pro povo pra saber se ficou bem ou se foi o ó. Eu tava muito nervosa, peguei um vestidinho da Asma, um vestidinho laranja. A Asma foi a mãe, então. A né? Asma era minha mãe. Na verdade, ela é a minha mãe. Eu tirei o sobrenome, mas ela disse que não é mais porque eu tirei o sobrenome. Mas ela continuou sendo a minha mãe, foi a quem me amadrinhou. Então tu era Misaira Shiva? Eu era Era, Misaira Misaira Shiva. Shiva. Passada, olha aí, sabendo mais do passado da minha velha, né? Eu era Misaira Shiva. E a Camille também me amadrinhava. Ela nunca me deu sobrenome. A única link que tem aqui é o Fábio, né? Fábio Lenker. Que eu também não usei muito tempo. Né? Fábio Qual Ah, então era? se montou também, Não. passada. Mas ele tinha um Eu Não nome. era montava- apadrinhado. Não, eu me montava de boy pra fazer o show. Pra fazer show no Plasma. Mas ele Ah, tinha um nome também de drag feminina, que a gente que é mais próximo, a gente sabe. Nunca Com tive. sobrenome Lenk, assim, e na resenha você tem sim. então Tem. não sabe. Queremos, eu acho que é um A- segredo que o até eu tô público sabendo pede. Comente aí embaixo se você quer saber que ele vai contar no próximo programa. Exatamente. Não existe isso. Esse é o último programa, gente. Muito obrigado. Então é muito forte esse nome. Não, mas enfim, e aí ela me ajudou, né? A Adma, procurei o maquiador, inclusive o mesmo maquiador que fazia a maquiagem dela, fez o cabelo, tava belíssimo. Lembra quem era? Era o Cleilson, Cleilson, E aí ele me maquiou, fez meu cabelo. ficou- Ali, ele Ela te maquiava, não né, tinha também. como. Era. Nossa, ele me deixou Era. Eu tenho essa foto até hoje. Ele me deixou belíssimo. Foi a primeira vez que eu realmente olhei assim no espelho e disse, Realmente. Assim, "Ixi, eu fiquei belíssima, eu vi Exatamente. hoje. Cleilson Porque ele não tinha tinha uns como. coques muito polidos, assim, uma coisa muito... Ai, sofisticada, eu gostava muito. E aí ele fechou assim na minha cara, fiz o show, muito nervosa, toda me tremendo. Mas eu acho que foi bom, assim, foi um bom show. Aí depois desse eu comecei a fazer muitos shows em Miss, mas o primeiro, assim, a experiência foi essa. E é muito engraçado, porque esse Miss, era um Miss bem... Não sei, nem se existe até hoje. Mas era um Miss, assim, bem tranquilo, não era tipo um teatro. Aí a galera ficava muito perto. E na frente, assim, tinham várias bichas que eram bichas que faziam muito show. Porque antigamente também eu ouvi falar que os Miss, quando tinham esses concursos de Miss, eles eram feitos no quintal, Esse era um quintal. né? Bem antigamente. Não, assim, não é um quintal, mas era tipo um buffet simples, assim, mais ou menos isso. Não tinha um palco, por exemplo, era um chão mesmo. E aí... Mas eu fiquei bem nervosa, porque tinha bichas assim na frente que faziam shows com frequência, eram bichas que se destacavam na época, né? Por exemplo, tinha Ai, não sei se eu vou lembrar agora. A Ashley Titan, que fazia muito show na Sim. época, tava bem na frente assim. Tinha aquela também que agora transicionou, a Kelaiser, não vou lembrar o nome dela. Uma que morava até lá perto do nosso bairro. Do nosso bairro, porque a gente comprou um. Mas inclusive todos do mesmo bairro, né? É uma caravana. Não é, né? Ah, esqueci. E eu não sei Laiana se ali. vocês lembram também, já se pegaram essa época, o Fábio sim, que lá no bairro a gente tinha um concurso de Miss, verdade. que era o chamado Garota Mykonos. Mykonos Bi. Eu que não Mykonos peguei, Bi né? era Não o nome cheguei. do estabelecimento, mas era um dos Era um mais bar. tradicionais. Com certeza eu tava na igreja orando. nessa época. Faz muito tempo. Aí era Amiga, você não anualmente, tinha nascido. É, eu acho que- vinha eu acho que tu não tinha todas nascido. elas. Então foi forte. Não, você todas nasceu elas. quando? 2000? 2000. Não, já tinha nascido, mas era um bebê ainda. 2000. Era em 2000, era? Era depois de 2000. Nossa, sabia não. Eu soube desse concurso, mas Eu óbvio sei que eu era não peguei. porque era a época que eu andava nesses lugares já, então já foi depois dessa época. Eu Que não era tava. idealizado pelo nosso querido Gleison, lá do bairro, né? Que ele colocava mesmo. Ah, Gleison. E era assim uma coisa, gente, que era muito
elaborada, porque todas as candidatas do traje típico, elas mandavam fazer o mesmo, era tudo assim bem ensaiadinho. Tu levou uma gravação uma vez? Foi tu que levou? Que teve Foi, uma gravação foi. de TV. Era assim, maravilhoso. Disseram que era babado. Era disseram que era muito babado, bom. babado, babado. Era Mas que era muito, um muito dos bom. mais babadeiros. Vamos pra Alfa agora. Alfa, você. Primeiro show. Mas antes, eu não lembro se você falou de referências. Não cheguei a comentar sobre isso. Tem alguma referência daqui? Eu sei que de fora vai ter vários, porque você falou que era Sim, muito fã da eu peguei RuPaul. muito de lá. É porque eu vim ter realmente contato com a arte drag daqui um pouquinho ali pro início de 2019. Foi quando eu realmente comecei a sair, que eu comecei realmente, oficialmente pra boate no começo de 2019. Então não curti muito porque depois veio a pandemia. Então da mesma forma que eu fui aproveitar a boate, eu já perdi ela de certa forma. Aconteceu alguma coisa? Não, pode continuar. Ah, tudo bem. Ah, perfeito. E, então eu não cheguei a aproveitar muito, mas, por exemplo, eu tinha uma referência que era a Dayjane, por ser uma das maiores, já fazia muito trabalho, né? A gatinha já trabalhando na TV, fazendo diversas coisas. Vou dizer muito da Rossicléa, que pra mim era uma drag, porque a figura da Rossicléa por si só já fala, não precisa nem Sim. apresentações. Digamos que é uma caricata, né? Uma caricata. Eu lembro de uma que eu adorava Mas bem mais maquiada. assistir, que era a Babalu, que tinha um programa de TV também. Então, assim, por mais que a gente não tinha essa linhagem delas fazerem show, mas era uma pessoa que estava totalmente transformada e são essas referências. Então, eu vim absorver mais referências da nossa cidade, posso dizer, depois que eu comecei a realmente frequentar o meu drag, eu fui conhecer as meninas. Tanto que, como eu organizo um evento, eu não tinha nem tantos contatos, e eu peço ajuda de vez em quando. Menina, me indica uma gata aí, não sei o quê, porque eu não conheço todo mundo. E, obviamente, eu sou da geração nova, eu não peguei todas as gerações, eu não peguei todas as gatas, eu não sei quem todo mundo é. Mas, por exemplo, Misaira e Dayjane, literalmente, elas são uma das minhas referências, por motivos de... Hoje, eu apresento concurso de drag, inclusive foi no Sana, faço eventos particulares, muitas coisas, porque no evento que eu faço, que é o Drag Dinner Ceará, foi assistindo essas duas que eu aprendi a apresentar. Tanto que os primeiros Drag Dinner eu falava pouquíssimo no microfone. Hoje, eu e essas duas aqui, se só dar duas bichas soltas, já era. Elas faz o The Moment. Então foi vendo elas duas muito, que eu também são minhas referências como apresentadora, como artista. Mas assim, de show, eu peguei muitas referências de fora. Do Drag Race, tipo assim, das inúmeras que tem, qual é a que tu mais... Qual é Eu a vou tua... falar da minha que eu quase surto quando ela ganhou, que foi a Alaska. To the Fuck 5000, pra mim ela é uma das maiores. Mas, por exemplo, hoje em dia, a Dix Monsoon também eu gosto muito. Mas em termos de performance, eu gosto da Monet Exchange, que me inspira muito. Da Aja, da... Meu Deus, como é o nome dela? Morphine, que participou das últimas temporadas de agora. Então eu pego muito, vou mesclando essas referências. Mas uma que eu gosto muito hoje em dia é a Marina Summers. Pra mim ela é uma das melhores. Que é a Misaira, é a cara da É a bicha. cara. Todo mundo fala que eu sou É a cara a cara. dela. Eu tenho raiva, porque como eu amo a Marina, eu queria ter só... Não queria parecer Misaira, mas eu queria parecer Marina. Eu não né? dei conta. Mas E dizer que ela vai voltar agora se no Ásia, Deus né? quiser. Ela vem Bicho, nessa temporada. Jesus, please, escute. RuPaul, minha velha holograma. Marina pra mim, ela é um ser humano que nasceu pra fazer drag. Como a própria RuPaul disse, ela nasceu pra aquilo. Porque E ela perder pra Tia Coffee, hein? eu prefiro nem comentar, né? Vamos deixar pra lá, porque, olha, eu não gosto nem de lembrar desse dia, inclusive, porque pra mim estava certo ela ganhar. Porque ela entregou Exatamente. lip syncs icônicos, looks icônicos, ela foi memorável. Só lembro dela dessa temporada. É. Então, e aí, como foi o primeiro show? Que eu não tô entendendo mais nada da conversa. É porque vamos falar de referências, referências. Tá, isso ela acha. Mas, por exemplo, o É porque primeiro minhas show... referências são as pessoas daqui, entendeu? Mas os nossos telespectadores vão entender o que Vão, a gente com tava certeza. Mas tem falando. que Pode pegar os ter dois, Tem que certeza. pegar os dois. Eu também tive essa dificuldade depois de um tempo, porque eu também muito apegada a essas referências daqui. Mas eu não acompanho como vocês acompanham o RuPaul's Drag Race. Mas eu assisto, inclusive, eu acho a Summers maravilhosa. Acho incrível o modelo, assim. Mas eu ainda não assisti. Eu ainda preciso tirar um tempo e assistir mesmo, assim, pra poder entender a magnitude que é o RuPaul's. Que é Eu uma coisa sou Mas super é uma fã. coisa- Desde a primeira temporada eu assisto. Essa atual eu tô assistindo. Inclusive, vou chegar em casa, vou ver o episódio que liberou ontem. Sim. Tô acompanhando, Muito acompanho forte. Como é que sempre. tu sabe se tu não sabe nem que dia que vai pro ar? Já sei, amor. Eu O tenho o podcast. negócio. Isso aí fica no ar, gente. É porque ela jogou as cartas, ela... Mas enfim, o meu primeiro show. primeiro Vamos show. lá, vamos voltar aqui. É porque quando a bicha começa a falar, é assim, gente. Não liga. Porque a bicha corta 15 assuntos numa tira É. só. Mas o meu primeiro show foi quando eu me montei. Não Era foi... bom, né, que tivesse montado pra- Não, é que eu me montava falando da primeira vez que eu saí como alfa, que eu fui até batizada. Mas o meu primeiro show não foi ali. Foi quando eu nem tinha nome, que eu trabalhava com marketing digital na época. E eu trabalhei como
eu fazia as vendas de cotas pra patrocínio dessa revista, que era de moda, de looks da feira, que eu trabalhava na feira há muito tempo. E aí foi ter essa festa, e como eu trabalhava diretamente com as vendas, eu decidi montada. E ninguém nunca tinha me visto montada. Literalmente, eu fui e comprei um lookzinho na Renner, que foi um terno feminino, uma calça. Inclusive, minha peruca foi roubada. Roubaram a peruca minha, gente. Mas a história chega, deixa pra lá. Hoje eu tenho até loja de lace. Beijo pra ela que roubou. Penosa, já fez até uma garrafa com Divulga a certeza. loja, vai. Alpha Lace, você quer ter uma laces belíssimas, Alpha Laces. Não essa que está como Cuidado. cara. Mas se quiser ter uma. Cacheada belíssima, Não é o problema, não é o cacheado. Eu, Mas é hein? porque quando ela tirou da bolsa, gente, vocês tinham que ver. A peruquinha tava assim, ó. E eu falei, Isso aqui é amiga. humano, gente. Gente, faz. Quase que a Luísa Mel Ela vinha tem há um resgatar. ano essa peruca, ela nunca penteou, gente. Como Ela é que nunca penteia nem com cabelo lavou. cacheado? Penteia assim, passa um creme, porque eu vendo lace Não, cacheada, mas meu essa aqui não dá pra amor. pentear, não, É porque amiga. você já deixou um gatinho. Não, Tá a gente gravando, só né? lava. Briga. Mas Mas eu enfim, lavei. voltando. E aí eu tava nessa festa, como era uma drag chegando do nada, aí o pessoal, ai, não sei o que, bora, você vai subir no palco. Foi na hora que começou a tocar a música da Glória Groove, A Queda, que eu subi no palco e fiz um show e o pessoal foi à loucura. Então foi literalmente a primeira vez que eu senti uma sensação de o público aplaudindo a drag e tal, aquilo ali que eu falei. É isso que eu É isso, porque eu acho pra amizade foi a mesma coisa, quando você sente a primeira vez os aplausos, aquele surto da galera surtando com você fazendo qualquer coisa, porque se eu levantava um braço era um grito, se eu jogava o cabelo era outro grito. Então aquilo pra mim foi mágico. E foi basicamente assim, foi um surto que eu não esperava, porque não tinha nada planejado. A música tava tocando e eu tava dublando no chão, quietinha com as minhas amigas brincando. Do nada chegou uma influenciadora lá, que tava na festa, pegou no meu braço e falou, você vai fazer um show agora lá em cima. Aí eu falei, é agora? Luz, câmera, action. E servi. Fiz até jeep, o pessoal ficou uma loucura, taquei no chão, foi uma putaria. É porque, tipo assim, no meu caso, eu também fiquei muito nervosa por conta das bichas, porque acabou que eu fiz show pro público, mas fiz show pras bichas que faziam show. Então, assim, é diferente, assim, É um porque peso você diferente. fica nervosa, porque e se eu errar, Quando e se você der, tem um né? público LGBT e um público mais hétero, é diferente, não é isso? Totalmente. Muito, porque ali você se diverte mais, porque praticamente tudo que você fizer, eles vão achar tudo maravilhoso. Já elas O público não têm a hétero. da crítica, né? Elas criticam Sim. bastante, tem um olhar crítico. Ainda mais pra artistas que fazem shows e tudo. Então, era a primeira vez, entendeu? Tinha a responsabilidade de ser Shiva, porque a Adma é sinônimo de excelência, tanto em termos de beleza, como de show, como drags que são bem elaboradas, que são bem trabalhadas. Então, tinha essa responsabilidade, entendeu? No meu caso, eu tenho um ponto de vista um pouco bem diferente. Por exemplo, além de ser drag, eu sou muito fã da arte drag. Como eu vim um pouco dessa geração de RuPaul, eu tenho uma visão muito da arte drag como realmente muito entretenimento. Então, dependente do show, eu tô ali pra me divertir. Me incomoda um pouco quando a pessoa vai assistir um show, seja você artista ou não. Se você não está no palco, eu acho que a sua preocupação não é ver se a bicha tá bem, não sei o que, é se divertir, achar o que ela tá ali entregando e você devolver essa energia pra que ela possa, principalmente, emanar o que a gente precisa, os aplausos, a energia boa do público pra gente poder servir o melhor. Então, por exemplo, quando eu vou assistir show, eu literalmente estou ali pra assistir o show, independente do que a bicha vai entregar. Apesar de hoje eu ser uma contratante de drags, por ter um evento, mas eu assisto o show me divertindo. Tanto que teve um último show que a gente foi assistir até na Valentina, que, mano, eu estava até eufórica, que eu gritava. Porque eu amo assistir show de drag, independente de qual seja a drag, porque eu não tô ali pra olhar o trabalho dela e julgar, ai, ela errou isso, ela errou aquilo. Não, amiga, é o trabalho dela, e eu acho que todo mundo deveria só assistir o show e se divertir, não tá ali pra julgar, que infelizmente é o que acontece hoje em dia. E pra mim é algo que me incomoda, porque eu acho que todo mundo deveria só assistir o show e se divertir e aplaudir a irmã que tá barbarizando lá em cima do palco, que não é fácil. Mas hoje bem menos. Antigamente é que tinha isso mais, assim, porque Bem tinha mais. essa expectativa É. da história das famílias. Mas eu digo que eu ainda peguei um pouco disso, porque, por exemplo, no meu primeiro show na Valentina, gente, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha contato com as drags. Eu era uma bicha nova chegando. Literalmente, meu primeiro show. E eu me lembro que teve bicha que gritou coisa, eu, tipo, atrás do telão, e eu ouvi no bicha me xingando, nem me conhecia. Quando eu saí lá pra fora, era bicha soltando piada. Ai, mulher, liga não que você faz maior, o resto foi fofoca, coisas assim. Tipo, eu passando e falando com a outra que se apresentou junto comigo, sendo que nunca teve treta nem nada, mas, tipo assim, são Tu lembra coisas que... quem era o nome dela? Não, pior que eu não lembro.
O meu E geralmente é essas isso. tretas, elas rolam pela, né, nem às vezes nem pelas meninas, né? É Sim. o público, os amigos, as pessoas Mas que é começam porque, com essas na coisas. verdade, eu não ouvi diretamente. Eu estava passando, só como eu estava com mais pessoas, as pessoas estavam atrás de mim que ouviram. E me falaram em seguida. Só que aquilo. Gente, eu só faço meu trabalho. E, por exemplo, é isso que eu faço muito. Eu só faço muito o meu trabalho. A Misara falou uma coisa que existia antigamente, mas que hoje, na geração alfa, não tem. Que as pessoas iam ver os shows. As artistas, As artistas iam ver os iriam shows. ver o show das artistas. Hoje é muito difícil você ver as artistas indo prestigiá-las, Sim, né? sim. Tipo, você não vê as artistas como antes da sua época. Vai ter o show da Aeron. Todos iam, todas elas queriam ver como era esse show e tal. Hoje já não vejo muito isso, né? Eu também Se sinto um pouco perdeu. falta. Eu sinto falta, principalmente do apoio das artistas com as próprias artistas. Porque a nossa classe, de certa forma, ela já é atacada, desvalorizada por ambos os lados, seja do contratante, às vezes do público em si. Mas eu sinto muito falta, por exemplo, quando o Drag Dinner nasceu, eu me lembro nitidamente de muita coisa que aconteceu. Por exemplo, eu não recebi esse apoio das gatas. Eram mais pessoas que não são artistas ou público, enfim, que abraçou muito o projeto. Nos primeiros Drag Dinner, pouquíssimas vezes eu vi uma drag indo assistir a gente. E chegou até mim, inclusive, no segundo ou foi no terceiro Drag Dinner, eu não lembro bem, que alguém tinha chegado pra mim, mulher... uma gata, ela não chegou a citar não, porque ela também não gosta de comprometer, né? Mas eu pergunto mesmo o nome aqui. Não, esse é o babado, mas quando elas vêm dar a conversa, elas não dão nome, sim. elas só se jogam no ar. Ela, mulher mais uma gata, chegou pra mim falando assim, eu não vou nem divulgar isso aí, porque eu não estou no elenco. Aí eu, Mona, tá vendo? Tu não tá divulgando um babado que é pra abrir mais espaço na tua casa, porque o Drag Dinner tava nascendo ali. Então a gente não tinha nem a certeza de que ia ser. Independente de que todas as edições do início, basicamente, todas foram sold out. A gente vendeu tudo. E a gente já tinha noção que ia ser um sucesso e que é hoje, graças a Deus. Mas eu ouvi muito disso. Eu ouvi gato falando, eu lá vou divulgar, eu lá vou, se eu não tô. Esse é o grande problema, São né? quantos artistas que participam do Drag Dinner em cada edição? Hoje, é porque começou com menos, mas hoje são 6, oficialmente, né? Mas a gente já fez uma edição, que foi a de aniversário de um ano, que foram 13 artistas fazendo o show. Se são 6, durante um ano, então, você conseguiria colocar 72 drags. É porque Se tem... a gente fosse contabilizar... É porque os 6 que ela Em um fala é ano. contando eu, ela e a Deidiane. Que são mais fixas, mas no caso mais fixa é eu e ela, porque a Deidiane é mais periodicamente, nem toda edição é a Deidiane tá. Mas como ela é minha host oficial, ela apresenta junto comigo o evento, então meio que eu coloco, mesclo entre 4 todo mês. Mas somando dentro do evento, são 6 que estão trabalhando, fazendo show. Mas tem ainda a hostess, tem a drag fotógrafa. Então, além da que tá fazendo show, que são 6, tem mais 2 que estão lá também. E explica pra gente o Drag Dinner. Deixa eu só não Fala- perder o fio da meada do que ela tava falando sobre essa história do apoio. É porque assim, ó, isso vai além. Vou jogar uma bomba. Isso vai além. Joga a bomba, Isso pá! vai além de muitas coisas. Porque não é só sobre apoiar a arte drag. Não é só que elas não apoiam. É porque elas só gostam de apoiar aqueles que elas fazem. Quando não é alguma coisa que elas fizeram ou que elas têm parte daquilo, elas desacreditam que aquilo ali vai funcionar. E isso é em todo lugar. Eu já fiz vários projetos em que as pessoas não divulgam, não assistem, porque elas acham que não vai dar certo. Então, pra elas é uma coisa qualquer. Deu certo aí, o primeiro Drag Dinner, deu gente. É porque foi o primeiro. No próximo, tu vai ver como isso aqui no instante passa. Aí vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Não, mas isso aqui é porque o povo tá empolgado. Elas são negativas. Então, isso não é só... E eu não tô falando isso só das artistas drags, não. Eu tô falando dos promoters. Eu tô Sim. falando de todo mundo. As Que pessoas, praguejam elas babado. têm esse pensamento. Então, elas diminuem. Elas só vão admitir mesmo depois que passa a ser um bom tempo. Aí ela diz assim, não, realmente é o maior. Eu vou ter que deitar, porque eu vou ter que ir, eu vou ter que assistir. Que foi foi recentemente que elas começaram a assistir. Isso foi uma coisa de agora que as artistas estão começando a ir. Por quê? Porque elas querem ser lembradas. Elas acham, porque isso também é uma coisa que eu discordo. Vocês mencionam elas lá. Toda vida. Estamos aqui hoje com a fulana. Toda vida a com gente outra. fala das fulanas que tá lá, Legal, te comenta. isso é legal. E, entendeu? Teve uma vez que foi a menina, que a gente até chamou ela pra falar no microfone, que depois chamou ela pra fazer show, que bate cabelo, vaza, que é o nome dela.
Ai, mulher, porque é tanta. Gente, são mais de um ano de drag A Genie. Kathleen Williams. A Kathleen Sim, veio assistir. pronto. A gente chamou, conversou com ela e tudo. Comentamos sobre os shows dela. Depois até o namorado dela também que se monta. A gente conversou com ele. Teve outras pessoas. A Renata já foi uma vez, a gente comenta. Então, assim, a gente fala das pessoas. O negócio é porque existe esse estigma também de que pra você fazer show em um lugar, você tem que ir assistir. Só que não é. Você não é obrigado, até porque a Alfa nunca chamou alguém porque foi assistir. A Alfa chamou porque a pessoa é boa, porque o show dela é bom. Ah, se ela foi assistir, ótimo. Mas se ela não foi assistir, ela vai decidir que ela vai fazer show. Então, assim, e tem muitos contratantes que tem essa desculpa. Ah, quem não é visto não é lembrado. Meu amor, muitas vezes a pessoa não vai porque ela está ocupada. Eu muitas vezes não vou assistir ou não vou pra boate porque eu trabalho na boate. Sim. Eu Na trabalho minha fazendo folga, show eu nesses quero tá cantos. lá. Na minha folga, eu quero estar em casa, dormindo, assistindo. Mentira, dormindo Netflix. Garota. Dormindo mesmo, Profissional, não. por favor. Gente, tá fugindo do profissional. Mas, amiga, só um adendo do que tu falou, nesse ditado que falam muito, né? De quem não é visto, não é lembrado. No caso da drag, no meu ponto de vista que eu tenho hoje, eu mudo ele um pouquinho. Quem é visto demais nunca é chamado, porque você tá lá já entregando de graça. E os contratantes olham pra você, tá aqui de graça, eu vou te chamar pra pagar pra quê? Tu tá aqui todo mês, todo dia, todo final de semana barbarizando aqui pra mim de graça, e entretendo meu público, porque, de uma certa forma, a drag que tá montada de graça, porque ela só foi pro rolê. Quando você olha, ela tá dançando no meio do povo, de uma certa forma ela está entretendo o público. E às vezes isso, os contratantes, já tá aí, deixa aí. Então eu tinha muito essa visão, até porque... Mas isso é em alguém específico? Não é em alguém específico, é no meu ponto de vista, porque eu digo por mim. Porque eu comecei a me montar, eu fui indo pra boate e tal, e eu via que nada do que eu estava fazendo, isso ia mudar em muita coisa. E quando eu comecei a ver também o que era a desvalorização, aí eu falei, porque, gente, quando eu entrei no mundo drag, pra mim, no mínimo, as gatinhas ganhavam, no mínimo, 400, 500 reais por show. Quando eu fui ver a... bicho. Mas é porque você vê a bicha cravejada, você vê a bicha com maquiagem, um cabelão, uma coisa, e tudo isso é muito caro. Conta pra ela, vai. Tá, Não, eu vou contar, mas conta da tua Não, época. Não, é só um adendo que a gente gosta de deixar registrado, porque sempre entra nesse assunto e é só pra gente colocar um impacto maior em cima desse assunto, né? Porque eu que fazia show há 15 anos atrás, eu recebia um cachê e a gente conversando eu descobri que hoje em dia aquele cachê é o mesmo Ainda existe. de 15 anos atrás. Isso me chocou quando Exatamente. eu descobri. Tipo assim, tudo teve aumento. Tudo aumentou, o salário, tudo. Mas a menos valorização o cachê da da arte de drag. vocês, não. Não aumenta. Entendeu? Mas sabe o que é que me pega? Agora eu vou ser bem forte, né? No que eu vou dizer, bem polêmica. Mas sabe o que eu vou te dizer isso? Isso é culpa nossa. Da nossa classe. Eu já ia falar. Bem Eu sou de intrigada verdade. de vários por esse motivo. E eu vou ser bem sincero Tem que o drag Cite Genie... nomes. Já tu vai rasgar tudo, deixa eu só rasgar antes. O drag Genie, quando a gente nasceu, eu sou uma gata periférica que meteu as caras pra fazer um evento e não tinha noção, capital de nada. Tudo é pago com as vendas de ingresso. E eu bato no peito pra falar disso. Eu não sou um grande empresário com dono de várias casas que minha renda é gigantesca. Não, meu amor. Eu vivo do evento e da minha arte drag e é o que eu faço hoje. Só que, por exemplo, eu pago um cachê maior que as boates e posso afirmar isso, todas as meninas sabem, porque eu comecei. O primeiro eu já cheguei bem debatendo com as boates, pagando 50 reais a mais que elas. Depois de 3 drag Genie, acho que foi 2, eu já aumentei de novo. E aí agora eu tô num cachê ali que dá uma linha bacana, porque também eu não posso tirar todo o meu capital, porque aí como é que eu vou bancar o resto? Porque eu pago iluminação, eu pago DJ, eu pago fotógrafo, eu pago a hostess, mas eu pago um cachê que tá ali acima. E o que mais eu fiquei feliz é que eu mostrando pras meninas que você pode cobrar um pouquinho a mais. Aí você vê a história mudando, porque já chegou pra mim gente falando, mulher, depois que eu fechei no Drag Genie, eu não faço mais por tanto, vocês querem me pagar? Não, eu cobro o que o Drag Genie tá pedindo. Aí eu fiquei, olha aí, a minha revolução dando certo. E era isso que eu queria entender, porque quando eu entrei, que eu comecei a ver o cachê era 100 reais, 150 no máximo, e se você pedisse 200, era ousadia sua. Eu falei, oi? Pra ser sincero, eu fiz meus primeiros 5 trabalhos, foi como DJ. A partir do quinto eu falei, meu valor é X, que era 200 reais. Não tinha quem pagasse. Eu passei quase um ano sem fazer nada. Eu falei, não tem um palco? Eu vou criar um palco agora e vai ser o maior palco de drag do Ceará, do Nordeste, inclusive, que tem outras versões nacionais, como Drag Genie Cuiabá, Drag Genie Pernambuco. Natal. Um beijo, Natal. Vai ter, se Deus quiser. Vem aí, tô ouvindo E Natal. sabe o que era que deixa mais triste às vezes? Era que quando a gente tentava um cachê maior, a justificativa deles, o que eles diziam, mas ninguém...
quando a drag tá fazendo show, os clientes não estão consumindo. É. Então a drag não é uma Tem essa... uma esse coisa que é comentário. favorável. Então, tipo assim, eles chamam. É pra quê? É só pra ocupar um horário, entendeu? Eles não valorizam e não se colocam de uma forma que deveria ser Eu colocado. muitas escutei isso vezes- recentemente, E viu? que muitas vezes as pessoas vão pra ver ela. Pra Eu ver, escutei paga a recentemente entrada, de um consome, lugar. mas porque viram o rosto da drag lá no cartaz, porque gostam da performance dela, Eu né? escutei isso recentemente de um lugar que disse que não gostava de chamar drag, estava evitando, porque quando a drag estava fazendo show, as pessoas não consumiam. Inclusive, quando estava tendo show, que não gostava nem que a apresentadora ficasse muito tempo falando no microfone, porque prendia as pessoas e as pessoas não consumiam. Aí vem nós no Drag Dinner e faz o quê? 3 horas de evento com show do início ao fim. É literalmente, são 10 shows que passam pelo Drag Dinner, além dos nossos momentos de apresentação. E a gente faz um dos maiores dias da casa, que é o Sem Comer e Beber, que a gente esborrota a casa, a gente lota em cima, embaixo, simplesmente com a arte drag. Não tem nenhum outro tipo de entretenimento. Ninguém tá ali pra ficar louca, como as bichas adoram, ninguém tá ali pra fazer isso. Todo mundo tá ali apenas pra aplaudir a arte drag. E é uma coisa que a Miséria pode falar por experiência própria, que todas as drags que participam do Drag Dinner, pela primeira vez elas falam: amiga, isso aqui é totalmente diferente do que eu já fiz hoje, é energia. O público, todo mundo tá ali, vai pra ali assistir, vai pra ali aplaudir, dizer, você barbarizou. Alfa, aproveitando que você falou do Sim, e o tema do nosso podcast, ele fala sobre a noite, os lugares, né? Fala também um pouco como foi que o Sim abraçou o Drag Dinner, porque lá era hétero, né? Era muito. um estabelecimento hétero que abriu as portas pra um evento que é totalmente... LGBT. Ela é conhecida, inclusive, por o pessoal ir lá. Eu conhecia lá por um bar que o pessoal ia assistir jogo. Sim, essa energia. Foi uma loucura, porque a expressão do Drag Dinner, ela é literalmente do Drag Brunch, que nasceu na cultura estadunidense, que as gatas se apresentam no restaurante em pleno 11 horas da manhã até umas 3 da tarde, né? Ali nessa faixa, que é almoço e café junto. Só que falou, amor, vamos trazer pro Ceará. Ceará, meio-dia, impossível. Esse bicho aqui ia estar derretido. Tô pronto, tô indo, é meu dia nesse momento. Não tinha como. E aí a gente reformulou pra noite, cheguei pro restaurante. Só que aquilo, eu vendi num formato mostrando tudo do que tava tendo desse Drag Dinner que tava ganhando o mundo. Que tinha a versão também do Brasil, que ocorria lá em São Paulo, só que de forma de dia. Então falando, ó, isso aqui tá ganhando o mundo. Eu acho que tá na hora de vocês abraçarem isso aqui e vamos fazer um babado. Nem eles sabiam o que é que ia dar e nem eu que tava produzindo. Foi uma revolução, eu acho, assim. Foi um marco. Saiu totalmente do gueto. Que Levando pro horário ainda tem comercial. muito pouco, assim, de shows e tal. Se a gente for pensar hoje, quais são as casas aqui em Fortaleza que fazem shows de drags, de transformistas? Hoje só a Valentina E as saunas. E algumas as saunas, saunas, sim. De estabelecimento, sim, só Valentina e sauna. Mas eu acho que o Drag Dinner, ele traz essa coisa de abrir os olhos dos contratantes sobre tentar fazer outras coisas, assim. É mais essa questão. É isso que eu tô falando, assim, pra mim, quando o Drag Dinner veio, ele veio com uma inovação. Inovou muito. Porque ele é um formato diferente e que outras pessoas podem reaproveitar também. Agora eu vou fazer Sim. também esse formato numa hora de almoço, no meio da semana. E foi o que aconteceu com várias pessoas que vieram do Brasil, que vieram falar, eu queria poder usar um nome. Amor, eu liberei, a gente liberou um nome, vá, use. Tanto que tem agora o Drag Dinner... Ai, que tá até em cartaz. Sendo que também você não foi tratada dessa forma, né? No início você Não. você teve uma restrição em relação ao nome inicial. Sim, porque antes era Drag Brunch, né? Até porque rolou esse babado de que a empresa que cuidava do Drag Brunch em São Paulo, ela Que era começou... do Ícaro Kadoshi. Isso, mas no caso... Eu gosto de falar os nomes. Pois é, mas no caso a Ícaro, ela era o rosto, mas Ela era o quem rosto, cuida... né? quem Mas cuida- o nome da empresa é o nome dele. Mas porque, na verdade, é a produtora dele a que é produtora. dele. Mas aí o que rolou? Não foi só o nosso que chegou a sofrer isso, basicamente. Muitos Que tinham que já outros, tinham né? vários drag brunches, né? E todos ficaram com muito medo, porque todo mundo é produtor independente do seu tamanho, mas você tem que ter a noção que a nossa arte, ela é atacada e desvalorizada em todo o Brasil. Se você parar pra pensar, os mesmos cachê que são pagos aqui, basicamente são os mesmos que também é nas boates de São Paulo. Então, quando eu também descobri isso, me assustou um pouco. E
E ver uma empresa que tá criando um movimento, querer barrar outros movimentos que estão se espalhando pelo Brasil, me chocou muito. Aí eu falei, vamos dar o pulo aqui da gata, vamos barbarizar. Querem usar o nome? Usa. A gente registrou, saímos louca. Mas foi literalmente uma grande loucura. Mas deu tudo certo. E tá o Sesc tá aí hoje, temos vários drag diners. E fora que a gente é um do evento que toda vez que a gente lança, as vendas esgotam muito rápido, graças a Deus. E realmente foi o que a Zera falou, é mostrar que há outras possibilidades pra nossa arte. Ela não precisa estar presa naquela bolha, né? Ela não precisa só ser aquilo. Porque eu não me via e não me vejo só como uma bolha. Vou fazer só show na boate ou só show na sauna. Né? Tanto que eu nunca nem fiz show na sauna. Pronto, eu ia te falar, se a sauna te chamasse pra fazer show, você iria? Iria, pagando o cachê da boneca, meu amor. Mas não, eu nunca mas aí, fiz. com o cachê que é pago hoje, Não, não iria. E isso eu afirmo Você porque iria- você eu já iria dar o neguei. seu valor. Eu já neguei. Inclusive nego de vez em quando. Porque, gente, não tem como eu sair da minha casa. O Uber hoje em dia é muito caro. O cachê que querem oferecer só paga o meu transporte. Eu moro longe do centro da cidade, que é onde tem essas localizações. Então, pra mim, não compensa. Se tem gata que faz, parabéns, você tá contribuindo um pouco pra desvalorização da nossa arte. Porque, vamos lá, vamos ser sinceros. Se todo mundo entrasse num grande consenso, infelizmente eu sei que isso não vai acontecer, porque tem as gatinhas que vão pelo mais vamos barato. criar um sindicato. Meu sonho, por favor. meu Não amor. vai ter. Você Mas tá Sim sonhando de igual Alfa. ela. Ei, Alfa, Sim de faz Alfa. Sim de Alfa. Sim, Mais sim, uma já, da mais empresa. investimento. A diferença daqui pra São Paulo, por exemplo, e eu não tô falando isso porque eu fui fazer show lá, tô falando pelo que eu vi. Ela só quer dizer que veja em São Não, Paulo. é porque eu vejo muito vídeos e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, de eu ficar uma noite praticamente conversando com ela, que é o Ela ícone, quem? vou dizer o nome, que é o Agora, ícone do eu Brasil. sei quem é. Prepara. O ícone do Brasil, que ela Silvete é Montilla. uma das maiores e mais antigas Márcia- artistas que existe no Brasil. Márcia Marcinha Pantera. do Corinto. Marcinha do Corinto. Meu amor. Eu conversei Referência. horas com a Marcinha e ela me falou umas coisas que deu pra entender o porquê que lá elas conseguem viver com um cachê igual daqui. Porque o cachê de São Paulo é R$200. O cachê de São Paulo é R$200, R$250. Isso te assusta? Alguns Me assusta. eventos em específico tem um cachê maior, que é um cachê bem maior. Tem coisa lá que eles pagam R$600, mas depende muito do... Isso é bem maior pra gente. Não, bem maior do que os comparado, 200. né? Não, 200 não, mais. porque quando ela falou bem maior, eu achei que havia uns Não, 1.500 do que coisas. os 200. Aí, Acho assim, difícil elas em algum conseguiam lugar ter um ganhar. cachê de R$1.000. E antigamente não era R$200, tá? Antigamente, na época dela, era menos que isso. Só que como que elas conseguiam viver? Era muito evento. A Marcinha disse pra mim que tinha noite que ela fazia 5 boates. Eu mesmo, uma vez, fui pra São Paulo e vi 3 shows da Silvete na mesma noite, em 3 boates diferentes. Eu fui numa quando eu fui. Porque eu tava assim, vamos só pra conhecer. Aí eu entrava Silvete, aí eu entrava Silvete. Aí eu Mas entrava é aí Isso Silvete. é um tá. dia. Imagina um final de semana inteiro ela fazendo mais de uma casa todos os dias. É assim que se faz dinheiro. Então, por que aqui em Fortaleza não A consegue se quantidade, comparar lá? É na A quantidade. quantidade. Aí, por exemplo, muitas vezes eu faço muito show em sauna, por exemplo. Mas mesmo assim, eu já não tô admitindo receber menos do que R$200. Alguns não estão mais nem me chamando por causa disso. Mas é porque É o que não acontece com a tem boneca. sentido. Não tem, Não gente. tem sentido ser menos do que R$200, porque primeiro, todas as casas têm público. Nenhuma Tem. delas vai poder dizer assim, não deu gente. Todas têm. Todas. E dizer que não consegue pagar E não fora é o verdade. consumo, assim, os empresários têm que entender que o LGBT, ele consome. Não tem um canto, uma festa que seja LGBT, nem que, essa festa aqui só deu 20 pessoas. Certeza que essas 20 pessoas beberam muito. Sério, louco. Gastaram muito, porque ninguém sai de casa pra não beber. E fora isso, pra mim ainda é vantajoso, porque eu faço alguns eventos durante o final de semana. Então é vantajoso, porque às vezes eu tô num canto que já é mais próximo de lá, eu já estou montado. Então meio que eu divido esse custo. É igual a história da roupa. Por que a roupa pra mim, ela deixou de ser problemática durante um tempo? Porque hoje, como eu trabalho muito, eu consigo usar essa roupa em vários eventos. Então ela vai se pagar ao longo do tempo. Eu aprendi a fazer um investimento sem ser por evento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma roupa, eu vou fazer essa roupa. Eu não faço
faço essa roupa para o evento X ou Y. Eu faço essa roupa porque eu quero ter essa roupa. E eu vou usar ela até pagar o dinheiro que eu gastei nela. Certíssimo. E assim a gente segue. Aí vem outro ponto sobre por que Fortaleza tem um problema em específico. Falar de Fortaleza que eu não conheço a de São Paulo. Sim. Mas as bichas, elas são varejistas. A palavra certa é essa. Elas ficam Elas se loucas. oferecem pra fazer show mais barato. E não é leal. Tipo, não é leal. Não Se é. eu tô brigando, gente, olha, eu tô cobrando aqui o meu mínimo é R$200 nas boates, nos lugares, eu tô cobrando aqui o mínimo é Vamos esse. combinar aqui da Vamos gente fechar combinar esse valor? Era Não, meu você sonho. diz isso, aí chega uma fulana lá e diz assim, se tu me der 100, eu faço. Que fulana, cara. Não vou dizer o nome, mas eu já tive várias discussões e debates com uma série de pessoas. Deixei de falar com artistas. Mas isso acontece por também no conta meio do disso. humor. O humor também tem essa mesma Gente, isso é um reclamação. absurdo. Eu, na verdade, Já é um veneno aconteceu- que tá em grandes meios, né? Já Acho que- aconteceu comigo uma fulana, que eu não vou dizer o nome, que ela chegou... Mas aqui a gente sempre pergunta os nomes, né? A fulana X. É, uma X aí, uma fulana O. Aí eu peguei... Não, é babado. Eu peguei e fui chamado pra apresentar um evento, um aniversário, e essa pessoa ficou sabendo que eu ia, e a pessoa simplesmente chegou lá e disse assim, olha, por que você vai contratar a Misaira pagando se você pode ter uma diva de graça? Aí você pode resumir que foi uma diva. Gastando dinheiro. Aí como é que a pessoa abre a boca pra dizer um negócio desse? Aí assim, ainda bem que a pessoa que ouviu isso é uma pessoa que gosta muito do meu trabalho. E essa pessoa me mantinha naquele lugar, que no caso era uma sauna, que era Mykonos. Me mantinha porque o público Só Vai traçar os fechando. pontos traça que os vai pontos que começar. você Liga os acha. pontos. Vai, você acha. Aí eu fico com você. Porque eu tenho uma forma de trabalhar como apresentadora que eu crio uma proximidade com o público, com as pessoas, principalmente em sauna. E aí lá na sauna a galera gostava de mim porque eu Ela conversava, porque eu cria. brincava e tudo. E aí Brincava? tinha o meu jeitinho. Aí, enfim. Já sabe, Ele, né? a resposta dele pra ela foi que ele estava me chamando, independente do valor, ele estava me chamando porque as pessoas gostavam de mim. E não era porque era diva, alguma coisa. Ele ia chamar porque gostava do meu trabalho. E eu fui entendendo isso ao longo do tempo. Fui criando raiva, porque eu acho isso um absurdo. Pra vocês terem noção, tem gente aqui em Fortaleza que você recebe um cachê Fala mesmo, fala, de fala. R$150, entendeu? E a pessoa leva 5 pessoas a mais pra fazer show e os 5 vão de graça. Aí você me diz o contratante, ele vai querer contratar a mim ou uma pessoa que ele paga o mesmo valor que ele paga a mim, ela leva mais 5? É óbvio que ele vai contratar a mim, que sou boa. Deixa ela como habla. É, Depois não, eu quero Ficou até saber. sem forro. Exato. Mas é Eu porque- vou querer Mas saber aí, de quando todas as entra nesse- fofocas. quando Essa entra foi nesse forte. assunto, Louca, é fico louca. babado, é isso mesmo. Então, assim, pra gente dar uma acalmada nesses ânimos, Não quero. eu coloquei aqui que eu ia perguntar pra vocês qual que foi o ápice da carreira, mas a gente tá ficando com um tempinho mais curto. Eu mesmo vou citar 2 momentos de vocês que eu gostaria que vocês falassem. Que foi quando a Misaira entrevistou a Anitta no ensaio da Anitta e quando a Alfa participou do especial da Dia TV Sim. com a blogueirinha e o Diva Depressão. Que eu assisti os dois, tava lá vendo vocês e eu gostaria que vocês falassem sobre esses momentos. Começa a senhora, porque ele começou contigo. Vai, mulher, assim, Esse primeiro momento que- icônico que Isso. ninguém esperava. Não, foi assim, foi uma coisa assim, tipo, o Fábio mandou uma... Posso dizer que foi tu? O Fábio mandou uma mensagem. Fábio mandou Isso é o mensagem- direct dele. Já participa, nem eu quero, não participa. O Fábio mandou uma mensagem pra mim de noite, mulher, dizendo assim, amiga... Foi de noite não, foi de manhã, Sempre é à né? noite, né? Que ele Não, manda a foi de manhã, foi mensagem. de manhã. Ele, amiga, tá preparada? Vai entrevistar a Anitta. Aí eu... Não, eu falei assim, tá preparada? Aí ela falou assim, pra quê? Se apronta, se bota a roupa mais bonita e se prepara, que teu momento chegou. Foi. Aí de manhã, Aí mulher ela sem acordar entender nada, o que com o é? cheio de remelar a boca pude. Tinha nem escovado o dente. Aí ele lá, e eu, meu Deus, o que esse doido tá falando? Tá, é bebo uma hora dessa. Eu, mulher, o que foi? Eu nem bebo. Ah, não, né? Enfim. Aí ela pegou e disse, não, você vai entrevistar a patroa. Aí, porque ia chamar a Évila, né? Pra A Évila poder- Muniz, a que é Évila. a Aí apareceu... Não é drag, é só É, sapatão. Apareceu um pelo encravado no chibio dela. Me amo, Évila. E aí, graças a Deus, inclusive, obrigado pelo encravado. Graças a você. Bicho, a miséria nunca agradeceu O furúnculo que O salvou a minha... furúnculo que salvou minha carreira, louca, né? Aí ele me chamou, fiquei louca, gente, eu fiquei Ah, desesperada. não, é mentira, não sei o que. Eu nem acreditava, gente, eu fiquei... Não, miséria, é verdade, mas é daqui a pouco. E inclusive eu me lembro, só te dando esse adendo, quando ela postou uma história, vou fazer um babado, aí eu, já fiquei de olho. Quando eu vejo ela na fila, eu falei,
Bicha, eu mandei mensagem pra ela. Mentira, amiga. Vibrando, porque, gente, é uma vitória. É uma drag queen do nosso meio vencendo. E tem que ficar feliz. Se você não fica, o problema é você. E o mas microfone da Globo. Mas o melhor, Global. o melhor foi a Anitta olhando pra... Porque, Não, gente, porque isso foi o não foi auge. pro ar, porque a Não gente não tinha foi. começado a gravar, né? Quando a Misaira entra num camarim pra entrevista, porque a gente foi uma das poucas que entrevistou de fato a Anitta. Sim, As outras pessoas ficaram fazendo perguntas com o celular e tal. A gente entrou pra conversar de fato. A Anitta olhou pra Misaira, a Misaira olhando pra Anitta, a Anitta fez assim, ó. Pra que tão bonita? Aí eu, pronto. A Anitta não vai querer dar entrevista pra Misaira. Eu fiquei logo assim, ó. Imagina a As Misaira butucas do intimidão zóio, lá. ó. E eu parado, ó. Aí a Não Misaira... tinha um ar. Não, a Misaira foi ótima. Pra você, meu amor. Aí ela ficou, viado, você tá belíssima. Quanto Eu, investimento, né? Mas ela Investimento. cravejada. Aí nós Ela começamos a indignada. Perguntou se era 80 mil não ter look, porque ela fica louca quando aparece a pessoa cravejada. Mas ela, inclusive, a mesma pessoa que fez o meu look, que é o Leandro Marques, ele fez o look do Xande, que ela ficou louca com o look do Xande, ficou querendo saber quem era que tinha feito, Mulher, tu chama o meu amigo. Enfim, Chama, viu? vai chamar, que ela vale a pena. Aí a Leandro também cobra 80 mil. Pode Não, cobrar. aí, tipo, só uma coisa muito legal sobre esse dia, porque existem vários pontos maravilhosos sobre esse dia que foi incrível. Eu fiquei muito nervosa na hora de apresentar ela, mas foi a primeira experiência como repórter, assim, de alguma coisa tão importante, assim, foi muito bom pra mim. Mas a coisa mais marcante que eu acho, assim, que foi o Fábio vai lembrar muito dessa hora, porque eu digo assim, não, bicha, agora eu sou importante. Não, peraí, você vai ter que me respeitar. A gente lá na porta, uma roma de gente pra entrevistar, uma roma de gente, assim. Aí eu bem quietinha, bem mocosadinha, aí Que era as mídias, né? As Era as TVs, mídias. as rádios, os blogs. Que era a Globo, né, amor? aí Tinha a passando na produção dela diz assim, gente, só quem vai fazer exclusiva é a Globo. Quem é a Globo? Aí eu, ó. É a TV Verdes Mares. Ela vai eu andando. Bicha nojentinha. O mar abrindo e ela passando, o né? mar abrindo e ela Porque passando. de fato as pessoas ficaram na frente. A gente foi se afastando assim e as pessoas indo pra frente. Cobrindo a gente, né? Aí a mulher só chamou assim, só Verdes Mares primeiro. Ah, Aí não, avisaram. amor. Bicha. Aqui, e ela desfilando, mulher não teve essa hora, assim, pra mim foi o auge, foi esse momento, eu digo, não, bicho, agora elas têm que me respeitar. Ela Você venceu. Segura que ela venceu, e eu andando, ó, bem faceira, aí quando eu entro só, ela, pra que tão bonita, Anitta, chega bucheio, Bicha, chega lá, ó, sugou a energia ó. da boneca. e cruando igual o Chaves, né? Mas foi tudo. Vai, Alfa. Ai, mas esse momento pra mim foi, assim, surreal, porque eu sou fã do Diva da Depressão, é um dos canais que eu mais acompanho, e eu consumo muita de TV, porque, por exemplo, hoje eu não consumo tanto TV aberta, né? Minha TV é quase 24 horas em streamings e no YouTube, e eu consumo muita de TV. Hoje, a Querendo Nada de TV virou realmente uma televisão na internet, onde tem programas que passam todo o rolê de notícias, enfim. Mas, por exemplo, quando eles postaram nos stories, isso semanas antes, quase ninguém tinha, acho, catado, tem alguém de Fortaleza aí com uma enquetezinha, aí eu botei, chama eu, Alpha Killer. E a única pessoa que eu tinha mandado, falei assim pro meu boy, manda aí meu nome também. Só falei isso. E esqueci totalmente desse rolê. Quando foi próximo ao babado de acontecer, mais ou menos uma semana antes, eu acho, ou foi 2 semanas antes, chegou a mensagem da DTV no meu Instagram. Era 11h50 a mensagem da TV. Eu tinha acordado 11h45, 5 minutos antes. Que eu acho que era exatamente pra me ver na hora que eles mandaram. Porque se eu não tivesse visto, eu acho que eu poderia ter perdido o time. Porque assim que eles mandaram, eu já mandei meu WhatsApp, que eles pediram. Em seguida já chegou a mensagem no WhatsApp e falou, grava o vídeo, tem até amanhã pra enviar. Meu amor, esperei até amanhã? O quê? Que era, tipo, explicando, né? Fazendo Foi uma igual aqui, né? coisa Mulher, BBB. vamos gravar com a gente que horas? Agora. Vai. Foi quase essa energia. Ele falou, faz um vídeo falando só sobre você. Tem até amanhã pra enviar. Meu amor, isso era meio-dia. Quando foi 1h30 da tarde, eu já estava enviando o vídeo pra eles. Eu peguei meu namorado, vesti uma roupa, como eu já sabia que ia ser algo sobre praia, porque eles tinham mandado mais ou menos o script. Peguei o look do meu namorado, que tinha lá todo bem praiano, botei um cordãozinho, umas Ele coisas. se monta, teu namorado? Não, era de bofe. Ele não Ah. precisava me montar, não tinha nem como. Ele falou, não precisa ser montada, tá? Perfeito. E aí eu botei um lookzinho bem praiano e já gravei no tema do babado, falei sobre o meu rolê. E aí, beleza. Eles sumiram por 1 semana e eu acabei. Eu acho que eu não vou, porque já tá perto do babado. E quando foi na semana do rolê mesmo, na segunda-feira, que eles oficialmente me chamaram. E foram, tipo assim, 2.000 inscrições, que tiveram mais de 2.000. E eu ser chamada, eu fiquei louca, desesperada. Eu me inscrevi. Tá vendo? Eu preenchi o requisito. Ah. Mulher, tu quer vencer sempre, deixa eu vencer um dia.
Já teve a Anitta. Não, mas, gente, eu fico muito Deixa eu abrir feliz. um parênteses de uma pergunta. Pode. Você se inscreveu pro Drag Race daqui? Do Brasil. do Brasil? Not, porque eu não me sinto pronta ainda, acredita? Porque tem coisas que eu ainda preciso melhorar, sabe? E eu não sei nem se eu vou me inscrever nessa próxima, mas, inclusive, muita gente me perturbando. Inclusive, no primeiro rumor, antes de ser esse que teve o maior boom, mas o primeiro rumor, inclusive, saiu até nas páginas aqui, dos rumores das gatas que estariam cotadas pro Drag Race, eu fui a única cearense que saiu na fotinha lá, Alpha Killer. Eu fiquei louca. Eu, obviamente, ia comer um boom. Tanto que eu ia desaparecer das minhas redes sociais só pra ganhar um business, que eu não sou burra. Só que foi na mesma semana da Dia TV, quando começaram a gravar, foi a mesma semana da Dia TV e Drag Gina. Então não tinha como eu desaparecer. Não tinha pra fazer uma frescurinha, porque nós somos frescas. E logo após a tua gravação no GTV, eles fizeram um react onde eles se rasgaram de elogios a ti. Não, sim. Mas é porque eu fui... Gente, eu a fiquei. gente Foi. Eles falaram, eles disseram assim, gente, essa gata. Aí eles falam do Drag Gina, do que Sim. você faz. E eles chamam a atenção pro Drag Race Brasil. Olha, prestem atenção nela, porque a gata ela entrega. Mas é porque eles ficaram chocados, porque, gente, foi na beira-mar a gravação. E aqui em Fortaleza, hot, quente. E eu literalmente me montei 7 horas da manhã, cheguei na beira-mar. Eu fiquei até 2 da tarde, foi quando acabou literalmente a gravação. E, gente, eu estava intacta a maquiagem. Eles não estavam aceitando a gatinha com o rosto intacto. Produtos. E eu uso coisas gostosas, deliciosas. Depois ensina pra Misaira. Coitado, tá Tá aqui precisando. inteiro. Não, botar no ar-condicionado, bota na rua pra você Você ver. sabe que Mas, é. mas eles ficaram muito chocados. E, tipo assim, eu sou uma gata plus size. Então eu uso cinta, eu uso meia calça. Gente, eu estava na praia, no sol quente, com 2 cintas, 2 meia calça, o look, peruca, e eles estavam assim, você não tá suando? Mulher, cadê tuas glândulas sudoríparas, o rosto? Porque todo mundo ali já tava com a maquiagem, ó, derretendo. E o pessoal que veio de São Paulo, acostumado com friozinho, uma coisinha, aqui sofreram, né? Enfim, mas só resumindo, foi esse grande surto. Eu não esperava, porque eu, como você falou, eu fui nomeada a craque do jogo. Porque de todos os participantes ali do meu episódio, eu fui a única que ganhou todas as provas que eu participei. Literalmente, de todo mundo, as 3 provas que eu fiz, eu ganhei a minha rodada. Então, assim, craque do jogo, Alpha Killer. Porque, como eles dizem, ela não é só Alpha, ela é Killer também. Drag Race tem inscrição muito grande. Eu já tentei. É uma função, eu também Sobre peguei. o nome da Alpha, a gente até conversou aqui nos bastidores, né? Que aqui em Fortaleza existia essa família Killer. Eu vim Pamela saber Killer. recentemente. Depois. Eu vim saber, Pamela eu acho Killer. que semana... Roberta Killer, aí Roberta, tinha a Pamela. ó. Pamela Killer também. Eu vim saber Maravilhosa. semana passada, foi semana retrasada, que existia essa Killer, que uma bicha... Várias Killer. Várias. Era uma muita. É uma Muito belíssima, viu? Mas o meu Killer, eu vou te dizer de onde veio, que ninguém fica passado. Eu jogo um joguinho chamado Free Fire, hoje eu não jogo mais. Mas na época eu jogava muito, e o meu nome lá no jogo, meu nick, era Killer of Agues. Né? E todo mundo chamava Killer pra cá, Killer pra cá. E eu gostava da sonoridade, mas eu também sei a tradução do Killer, que é em inglês, né? Obviamente é pá, é forte, Matador, né? matadora. Mas eu gostava. E quando juntou com a sonoridade do Alpha, Killer, meu amor, não teve. Inclusive o Alpha veio porque eu queria alguma coisa que começasse com letra A, porque nos fly eu sempre apareceria primeiro por ordem alfabética, que geralmente é assim que se Fez monta a linha fly. Anitta, né? Lógico, ela é eu não sou muito, burra. ela é A Anitta mudou muito o nome também por causa empreendedora. disso. Eu não sou burra, meu amor. E eu queria algo que começasse, porque meu nome também, original de Boff, começa com A. Eu falei, tem que ser A, porque eu sempre sou uma das primeiras pessoas a ser chamada. Então, ó, meu amor, não foi difícil o rolê. E aí foi mais por isso mesmo, mas o Killer, eu fiquei passado que existia uma família Killer. Que bom, tô levando um legado Killer mesmo, sem ser da linhagem delas, mas levando um legado bem feito. Hoje são uma é trans, a outra é padrão, uma gay padrão, né? Uma porra assim. Eu não sei, amor. Eu menino. conheço o Roberto, O Ro- inclusive. Um Não, abraço Roberto com a que Roberta anda por aqui, Killer. né? Sim. Mas é isso, ó, Maravilhoso. Killers do passado. Nosso legado está continuando e nós somos babadeiros. Ela se Gente. criou numa família, né? Ela... Mas o pior é que eu nem tenho família, nunca nem quis ter, nunca nem quis abrir também. Porque olha, é uma dor de cabeça ter família drag, viu? Aí, enfim, a faba. Gente, então é isso. Agradecer vocês imensamente. Né? Porque quando o papo vai fluindo. Na verdade, a gente ó, faltou um monte de perguntas ainda aqui. falta, Sempre falta. é. Sempre falta fazer milhões de perguntas. É porque vocês têm muitas coisas, vai vir Falta outras fazer coisas. pergunta e nos falta tempo também, né? Por enquanto. Infelizmente, mas agradecer de coração. Foi muito bom, muito descontraído. Vocês são maravilhosas. Muito obrigado por terem aceito, né? Por favor. A gente também gostaria de agradecer ao Café Icaraí, que tá com a gente aqui nessa empreitada do Conversa Viada. A melhor opção pro seu café da manhã aqui na Caucaia, viu? Vem conhecer. Está na estrada ou no corre do dia a dia? Faça uma pausa no Café Icaraí.
Aqui você encontra um delicioso café da manhã, almoço caseiro, lanches variados e aquele cafezinho fresquinho que dá toda energia para continuar. Tudo isso com um atendimento rápido e um ambiente acolhedor. Somos mais que um café, somos o seu posto de conveniência completo para qualquer hora do dia. Café Icaraí, sendo feliz hoje. E a coxinha é uma delícia. É uma delícia. Bicho, eu comi aqui, fiquei perguntando, de onde é isso aqui, E ó? tem uns caldinhos também bem gostosinhos, uma panelada. E agradecer também a Secult Ceará, por meio do edital de Cultura e Arte LGBT, que proporcionou o Conversa Viada. Gente, obrigado. Obrigado. Ai, nós Obrigado. agradecemos, né, amiga? Nós fechamos. Não, Sempre, vocês são sempre junto, a gente agora maravilhosos. só anda Amei. junto. É, mulher, que já... E mesmo Foi uma sem querer. coincidência, Não, né? e mesmo Todos sem na frente da querer. gente é junto. A gente fez até uma gravação que não pode falar É, ainda, não porque eu acho que não pode. vai ter saído quando sair o episódio. Mas não era nem pra ser ela. Quando eu tava conversando com o rapaz da gravação, aí ele falou, inclusive, vai ser a Missara que vai estar lá. Eu, bicha, o que Já axé pode, é já esse? forma logo uma dupla. Então pronto, já Alfa pega e um... Misária, Que a juntas gente para mora sempre. perto. Inclusive, pode contratar Vamos elas. brindar, vamos vamos. brindar. Vamos brindar. Um viva pras novas gerações. Vou beber uma... Oi, conversa viada! Me chamo Chico Girão, vim aqui falar um pouco da minha experiência. A primeira vez que eu fui na boate Amsterdã. Foi eu e uma galera, né? Estava num barzinho antes. Aí, foi logo quando inaugurou Amsterdã, né? Aí, gente, vamos conhecer Amsterdã? Tá sendo muito falado, muito badalado. Vamos, vamos. Chegou lá, nós começamos a curtir embaixo, né? Que primeiro a gente chega embaixo pra dar um close. Aí quando vê assim, os boys subindo, elas soltam aí, porque elas são as pestes, mulher. É desse jeito, elas não podem ver que fica ciscando. Aí vamos subir. Nós já triscaram, nós só pra cima. Bicha não existiu, viu? É foi pra cá, é foi pra lá, é boi pra cá, é boi pra lá. Elas tudo empolgadas. Aí a gente, ó, tempos e tempos e tempos lá em cima. E é mais pra cá e mais pra lá. Bicho, foi foi gritaria. Elas ficaram loucas. Tudo no escuro e era tanto macho. A gente se pegava, era mais pra cá, mais pra lá. Quando der fé, a gente descansa. E quem disse que não conseguia achar a escada pra descer, pra ir embora? De manhã, eram uns 4 horas da manhã já, quando elas perceberam que estavam assim, perdidos já, né? Não sabiam onde descer, porque lá é muito grande. Aí tem um rapaz lá, moço, pelo amor de Deus, pelo leite de mamão da sua mãe, me mostra onde é essas escadas que eu não aguento mais ficar aqui em cima. Os boys estão me rasgando. Me desce, por favor. Aí foi, na verdade, foi o segurança. O segurança teve piedade das bichas e desceu as bichas. Olha, mas foi suave, viu? Eu vou sempre. De vez em quando ela quer um pouco assim de adrenalina, uma coisa assim mais babado, ela vai pra Amsterdã, porque a Amsterdã é babado. Olá, eu sou César e eu vim falar sobre a primeira vez que eu me senti pertencente em um ambiente LGBT em Fortaleza. Lá na rua do Instituto do Ceará, também conhecido como Gato Preto, era lá para 2017, eu acho, 2015, por aí, tinha o The Lights, né, que é o que tem hoje lá na Avenida da Universidade. E o The Lights, ele movimentava aquela rua praticamente sozinho, sabe? Fazia vários eventos LGBTs, com uma galera LGBT, tinha baus, sabe? Nossa, era muito bom. E tipo, era um bar que abria todo dia. Tanto que a rua era cheia de ambulantes naquela época. E foi uma época que me marcou demais, sabe? Fiz muitas amizades, conheci muita gente, me diverti demais. Então, foi maravilhoso. Foi assim, o primeiro lugar LGBT que eu tive como uma casa. Saudades. Oi gente, eu sou o Carlos, vim aqui contar pra vocês minhas experiências na noite LGBT aqui em Fortaleza. Tenho muitas historinhas, porém essa eu tenho que compartilhar com vocês. Ano passado, eu e meu tio, a gente foi pra Valentina. Um dia antes, esse meu tio tava com um tumor no bumbum e eu estourei. Tirei o carnegãozão dele, né? Só que no outro dia a gente ia pra Valentina e ela não queria deixar de ir. Então ele colocou um absorvente. Aí, quando foi de madrugada, a gente já tava lá no fuá, no babadeira, eu queria ir embora. Bicha, quando deu 2 horas da manhã, eu não achei essa massa, saiu na minha cabeça. Ela tá no Dark Room. Fui nesse bendito Dark Room e eu sabia que ela tava lá porque eu escutei o fungado dela, que ela tem esse diário do... Ela tem esse babado. Aí, sei que ela tava lá dentro.
Bicho, quando eu vejo no chão esse absorvente, eu já sabia que era dela. Mulher, eu chutei esse absorvente, pegou em alguma bicha, que a bicha gritou e eu saí correndo. Mulher, quase que eu morro de achar graça mais essa máscara quando a gente foi embora, viu, bicha? É babado.